Vamos lá. Capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é... Vamos ler mais uma vez, agora com a sua participação, todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, bem forte, o Senhor é com ele. Glória a Deus, essa é a tua palavra, Pai. Enche-nos de ousadia, de valentia no espírito. Assim como Davi era homem de guerra para vencer suas guerras, faz de nós ousados no espírito e vencedores das nossas guerras para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Irmãos amados, a pregação da palavra nesta noite traz a nós esse desejo intenso. Na abertura do culto falamos, e faço questão de repetir, cada culto, cada evento, cada momento que você dobra o joelho para orar, cada momento que você busca ler a Bíblia, cada momento que você decide abrir um propósito de jejum, você está dando uma resposta para o céu dizendo: eu quero melhorar como gente e quero crescer como crente, eu quero evoluir espiritualmente. Por que essa resposta é dada para os céus? Porque tal como você, e eu fiz alusão a isso, tal como é necessário carregar todos os dias o celular por causa do uso, e a sua bateria descarrega, assim também somos nós no espírito. A lida do dia a dia faz a gente querer o pecado, o errado, falar, reagir. A ira que traz o pecado, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Mas às vezes no dia a dia isso tudo tenta roubar nossa comunhão com Deus. Às vezes são propostas que vêm para tentar nos desviar do propósito. Às vezes são situações, às vezes são carências, sejam elas emocionais, sexuais, financeiras, nos levam a berlindas espirituais, onde nós ficamos ali em verdadeiras encruzilhadas de que decisões nós tomamos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos preocupamos, porque a atitude que nós vamos tomar é sempre a que os céus nos direcionam, é dizer não para aquilo que tenta nos tirar do propósito. Então cada culto tem o seu quê de renovo espiritual. Nunca despreze o valor de um culto, nunca despreze o valor de estar na presença de Deus, fazendo o seu momento de devoção. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus, e o nosso tema mensal fala sobre isso. Alguém que decidiu ser diferente, viver diferente para a glória de Deus e na sua própria evolução pessoal. Mas não só Davi, nós começamos o mês falando sobre isso, porque parece exclusividade de Davi quando nós expressamos essa frase, essa máxima que já virou no reino evangélico. Achei Davi um homem segundo o meu coração. E aí fica parecendo que Davi tinha algum tipo de exclusividade. Mas não é uma exclusividade. A verdade é que todas as pessoas que decidem adentrar nos propósitos de Deus, todas as pessoas que decidem se enquadrar no padrão de Deus, todas as pessoas que decidem se entregar ao propósito de Deus, essas pessoas serão achadas verdadeiras adoradoras. Serão achados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu fiz alusão ainda às passagens bíblicas que nos remete a pensar sobre isso. E uma delas é Abrão, quando Deus diz: sai da tua terra e do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor, quando chamou Abraão, e Abraão agora transforma o nome de Abrão para Abraão, Deus muda o seu nome, muda a sua essência por aquilo que Deus tinha como propósito, e ao invés de pai exaltado, agora o seu nome é pai de multidões. Abrão desenvolve um nível de relacionamento com Deus, onde Deus pergunta, dentro de um conclave espiritual:
do concílio dos céus, porventura faria eu alguma coisa sem antes falar com o meu servo Abraão? E nesta noite Deus quer aqui levantar homens e mulheres que ele diga: eu tenho que falar alguma coisa com meu amigo, com a minha amiga que é ali da aba. O Senhor disse: porventura eu faria alguma coisa sem antes falar com meu amigo Abraão? Deus quer amigos aqui. Quem quer se relacionar com ele de uma maneira mais profunda? Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Então não foi privilégio de Davi. Abraão também teve, Enoque também teve. Está escrito que Jó, apesar de toda a aflição que sofreu, apesar de toda a luta que sofreu, ele permaneceu firme no Senhor, e isso também trouxe uma admiração a mais, porque o próprio Deus dá testemunho dele no primeiro capítulo do livro de Jó, dizendo a Satanás: tens visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo e que se desvia do caminho do mal. Então todo mundo que de alguma maneira vai se esforçar para honrar a Deus, vai chamar a atenção de Deus. Lembra de Daniel, que 3 vezes orava ao dia, de janelas abertas em direção a Jerusalém, por essa reverência ao templo, por essa referência que é a terra da sua adoração, a terra do seu nascimento. Então, o anjo Gabriel, quando desce para ele, diz: Daniel, servo muito amado. Oh, glórias a Deus. Não é só chamar de amigo, não é só dizer muito amado, não é só dizer reto, íntegro, justo, que se desvia do caminho do mal, mas ainda hoje em João capítulo de número 4, versículo de número 26, está escrito que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus tinha 12 discípulos, mas dos 12 ele tinha 3 amigos, mas entre os 3 ele tinha um, que a expressão do Evangelho segundo João diz o discípulo a quem ele amava. E tem pessoas que se destacam pela reciprocidade que entrega para Deus. Tem pessoas que se destacam pela devoção que entrega para Deus. E às vezes a gente está num nível de egoísmo tão grande que a gente diz assim: eu me relaciono com Deus ao meu modo. A pergunta é: quando foi que você decidiu se entregar a Deus para adorar ao modo dele, para agradar a ele? Às vezes queremos tanto a nossa comodidade, onde nós adoramos: olha, bispo, eu não sou muito de ajoelhar não, mas eu me conecto com Deus ali às vezes fazendo minhas coisas do dia a dia. Mas a Bíblia diz: quando você orar, feche a porta do teu quarto, desce em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Quando Jesus ensina essas coisas, está dizendo que existe um modo específico que Deus quer que você busque-o. Deus quer que você busque-o de uma maneira que lhe agrade, não que nos satisfaça. E é assim que nós somos chamados homens, mulheres, segundo o coração, porque nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Quem aqui está disposto a isso? Diga: eu quero me relacionar com Deus de uma maneira diferente. Então, deixa eu dizer para você aqui a respeito deste nosso versículo. Davi estava agora sendo chamado para algo, o que nós chamamos de obra de libertação. Davi estava sendo chamado para um culto de libertação dentro do palácio, porque o rei estava endemoniado. Havia um espírito mau que estava visitando Saul. Então alguém dá um conselho: chame alguém que toque música, alguém que saiba tocar harpa, porque quem sabe tocar harpa e dedilha a harpa louvando a Deus, Deus vem e certamente você se achará melhor. E quando Saul mandou chamar alguém que soubesse tocar harpa, alguém para essa obra de libertação, então Saul mandou buscar que alguém fosse tocar, alegrar seu coração, libertá-lo daquela opressão diabólica. E um dos jovens respondeu dizendo: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, mas não é só saber tocar, ele também é valente. Ele é animoso, é um homem de guerra, é sisudo em palavras de gentil presença. O Senhor é com ele. Quem conhece Davi dá todo esse conjunto de qualidades, e uma delas, ou por que não dizer 2 delas, se destacam: saltaram as minhas vistas na hora de ministrar o seu coração, quando busquei ontem ao Senhor para a palavra de hoje.
E ele disse, sabe tocar e é valente, e é homem de guerra. Eu percebo que a maioria das pessoas que Deus decidiu levantar tinham um quê de ousadia no espírito. Quando Deus chamou Abrão, Abrão treinava 318 homens que nasceram dentro da sua casa, escravos, mas que ele tratava como filho, mas também treinava como guerreiros. Abrão não era um nômade frágil, era um homem valente. Você vai ver isso em uma das passagens de Gênesis 14, quando ele resolve uma briga de 5 reis contra 4, a guerra de Quedorlaomer contra um dos reis do ocidente. E Enrafel perde essa guerra mesmo encabeçando uma trupe contra esse seu opositor. Mas Abraão sozinho, com os 318 nascidos dentro da sua casa, vence os reis que se levantaram contra Enrafel. Um homem cheio de ousadia, cheio de treinamento, varão de guerra, Deus deu vitória nas suas mãos. A semelhança de Abraão é copiada por Isaac. Jacó, por sua vez, também não só treina os seus filhos, mas os seus servos para a guerra. Você vai ver em uma das situações onde uma das filhas de Jacó sofre algo e os seus irmãos resolvem uma guerra contra os seus inimigos. Nós vamos ver vários valentes de Deus. O Senhor chama a Josué no capítulo de número 1, por favor, capítulo de número 1, versículo de número 6 de Josué. Olha o que está escrito aí para a nossa meditação. Capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor dá esse encorajamento a Josué, mas ele não diz eu vou te dar força, ele diz esforça-te. Ele manda que Josué use o que já tem para vencer suas guerras, para se encorajar e viver o propósito. Davi é esse alguém que Deus vê a autenticidade de uma valentia, de uma ousadia no espírito. Davi, eu quero fazer bem claras as minhas palavras para que você não se perca nesse assunto. Eu não estou falando de valentia na carne, eu não estou falando de ousadia, eu estou falando de ousadia, é outra coisa. Eu estou falando de autoridade no espírito, porque tudo que você resolve na carne traz mais problema. Tudo que você resolve na carne avoluma a contenda. Tudo que você resolve na carne traz mais confusão. Mas quando é ousadia no espírito, você chega e a presença chega com você. Quando você chega, você decide o ambiente, porque a presença de Deus vem com autoridade para dissipar as obras das trevas. Alguém entende aqui? Então receba ousadia no espírito para resolver guerras que só se vence com ousadia no espírito. Davi está nesse nível de guerra. Deus encoraja Josué para esse nível de guerra, Abraão para esse nível de guerra, Isaac para esse nível de guerra, onde eles recebem o quê? Ousadia, autoridade, são valentes no espírito. E Davi é tão devotado, confia tanto no Senhor, que depois de 40 dias, o gigante Golias afrontando Israel, você vai encontrar Davi no campo, ouvindo aquela afronta. E quando ele ouve essa afronta, ele diz: quem é esse incircunciso? Circuncisão é um voto, uma aliança com Deus, uma aliança de sangue. Davi estava dizendo: quem é esse que não conhece o Deus que a gente conhece? Quem é esse desaliançado com Deus? Quem é esse que comete essa loucura diante do nosso Deus? Ele nem sabe que o nosso Deus é Deus que abre caminho no meio do mar. Ele não sabe que o nosso Deus é Deus que mandou 10 pragas para mostrar para o Egito que ele é Senhor. Ele não sabe quem é o Deus que ele está mexendo. Quem é esse infeliz? Ele tomou a guerra de Deus para si, mas não foi uma guerra carnal, uma guerra no espírito. E Deus preparou um cenário, porque sabia que Davi era ousado no espírito. Quem é ousado no espírito vence os seus leões, vence seus ursos e vence gigantes. E Deus nesta noite te trouxe aqui para te dizer que é tempo de sair dessa zona de toda hora ficar: mas bispo, é tanto levante, é tanta luta, é tanta
luta, peleja. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de ousadia para vencer seus dilemas, seus problemas. Você é animoso no espírito. Alguém pode entender isso aqui? Diga glória a Deus. Receba ânimo no seu espírito para vencer suas guerras. Receba força na sua alma para vencer seus dilemas internos. Receba ousadia no espírito para vencer aquilo que você precisa vencer no dia a dia. Receba autoridade espiritual para vencer potestades, principados, governos, porque a sua guerra não é contra a carne, mas contra principados, contra potestades, contra governos satânicos e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas crentes manhosos não vivem vitórias no reino espiritual, só crentes ousados no espírito. E eu vim pregar para crentes ousados aqui hoje. Se você não era, vai sair daqui debaixo da unção de ousadia. Sacode alguém do teu lado e diga para ele: Deus te quer mais ousado. Ousado para vencer suas guerras, ousado para expulsar demônios, ousados para resolver. Oh, glórias a Jesus. Quando perguntaram quem é que sabe tocar harpa, alguém disse o nome de Davi. Será que o seu nome é citado quando alguém vê algum problema? Porque Deus te chamou como solucionador, como quem resolve. Não é mais um problemático, é aquele que resolve, aquele que decide. Oh, meu Deus do céu. Tem guerreiras de Deus e guerreiros de Deus aqui. Eu quero ser ousado no espírito para lhe dizer, debaixo da autoridade de Deus, que o diabo vai tremer nas bases quando vê você no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração. Porque o diabo vai parar de cirandar na vida de gente aqui. Por quê, bispo? Porque vai se posicionar no espírito. Receba ousadia, receba autoridade. Alguém segundo o coração de Deus precisa querer ser ousado. Eu não consigo ver crente que entende o que é a vida com Deus lamuriando, dizendo: ô bispo, quanta luta, o diabo se levanta demais, mesmo. Irmãos, existem no mínimo 3 motivos pelos quais o diabo se levanta contra crente. Primeiro, ele já está vendo alguma coisa chegando no reino espiritual. Então ele se levanta para tentar te paralisar. Meu Deus do céu. Se o diabo está se levantando, se não é esse o motivo, com certeza é porque ele já sabe quem você será lá na frente. Então, para tirar você do foco hoje, ele está tentando atrapalhar. No mínimo essas 2 coisas. Se não, a terceira coisa, ele tem visto que as suas orações, seu jejum, que você é vaso valente que dá prejuízo para o inferno. Então ele está se levantando porque algo já está funcionando e está querendo contra-atacar. Mas eu não vejo crente que entende o que é batalha espiritual dizendo: o diabo está levantando, o diabo está levantando. Crente que entende o que é isso e diz: se o capeta levantou, é porque tem vitória do meu Deus chegando. É porque tem porta que Deus vai abrir. É porque tem milagre que vai acontecer. Alguém entende isso aqui? Então pega na mão do teu irmão e chacoalha. Diga para ele: o reino espiritual está vendo coisa que você não vê. Continue posicionado. Pode sacudir ele e dizer: eu quero você ousado no espírito. Assim diz o Senhor para ti. Eu quero você valente para repreender, para desfazer as obras do diabo. Crente que tem ousadia no espírito não tem medo de vela branca, vela preta, vela rosa. Não tem medo de feitiço, de bruxaria. Não tem medo de ebó. Não tem medo, porque na unção que está na vida dele é maior do que a que está no mundo. O Deus que está com ele é mais valente do que o valente. A glória que cerca a vida dele é forte para dar vitória. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Debaixo da unção de ousadia, você vai para a guerra, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você não será atingido, ainda que você ande pelo vale de sombra e de morte. Não tema, ele está contigo. Ele é contigo e vai te dar vitória. Cadê os valentes? Cadê os ousados? Cadê os posicionados aqui? Quem já entendeu seu propósito, abre a boca santa, rasga Andária, sábia, essa rabada cheia, essa garganta, porque Deus está te levantando como soldada, como soldado. Deus está te levantando como intercessor da família, como guerreiro da casa. Mas não mais como um gatinho manhoso, como um leão que ruge, que brada e que define vitória.
Vamos ler Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Timóteo, vamos lá. Se aparecer no telão aí, você dá um brado de glória a Deus e lê. Vamos lá, 1:7. Vamos lá. Apareceu? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7. O que é que diz aí? Cadê o povo do telão? Vamos lá. Porque Deus não nos deu. Diga para alguém, Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de temor. Agora profetize para ele. Mas o que foi que Deus te deu? O que foi que Deus te deu? Deus te deu espírito de fortaleza, ousadia, de amor, de moderação. Receba fortaleza, receba ousadia. Deus não te deu espírito de medo. Medo é um espírito que tenta te tirar da confiança no Senhor. Mas você vai sair daqui olhando para ele, o autor e consumador da sua fé. E o medo já não mais terá força sobre você. O verdadeiro amor a Deus lança fora todo medo. É por isso que tem expressões fortíssimas na Bíblia dizendo: se Deus é por nós, eu posso todas as coisas. Maior é o que está em nós. Dentre tantas expressões que nos blinda como verdadeiros cristãos, crentes que habitam em Deus, que são de oração, de jejum, de vida posicionada. Crente, olha aqui para mim, você está debaixo de promessas, coberto debaixo das penas, debaixo das asas. A verdade dele é escudo, é proteção, é broquel. Você não precisa temer nem espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Você teme porque você gosta. Você teme porque você alimenta medo. Você teme porque você quer. Mas tem promessa liberada sobre a sua vida, que ele já deu ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Não é alguns, não é algum horário do dia. Não, vai de manhã porque Deus trabalha na luz. Não, para Deus, luz e treva são as mesmas coisas, disse o salmista Davi. Trevas e luz para o Senhor são a mesma coisa. Não tem diferença. Para Deus te guarda de noite, te guarda de dia. Não tem galinha preta, não tem sangue de bode. O Deus que a igreja serve é o Deus que tudo pode. Não tem charuto aceso, nem vela de 7 dias. Deus guerreia de noite, guerreia de dia. Deus está no controle, Deus está na direção. Crente que tem garantia de Deus, oh glória, ele pode entrar no terreno do inimigo, mas ele vai sair daqui cantando o hino da vitória. Uma das armaduras do Espírito, ou uma das peças que compõem a armadura do Espírito, é sandália de preparação. Deus não envia ninguém despreparado para onde ele tem que enviar. Quando é Deus enviando, você vai preparado e volta com resultado. O problema é que nós queremos ir de qualquer jeito. Às vezes nós julgamos a fé do outro e dizendo: se ele foi, eu também vou. Você não conhece a intimidade dos outros. Tinha 2 irmãos que andavam juntos. E esses 2 faziam algo, na época não era crime não, agora é. Mas os 2 não aguentavam ver um prato de abó em encruzilhada que saía para chutar. Um está de pé até hoje. E esse eu sou testemunha da vida dele porque passava uma tarde inteira trancado no quarto orando. Vida de jejum, de oração, vida de propósito, de entrega. O outro, eu já não sei. Mas porque andavam os 2 juntos, os 2 faziam a mesma coisa. Teve um dia que um foi chutar, a perna ficou presa, dura, tesa, durante 7 dias. E foi campanha e mais campanha de jejum para ficar bom de novo da perna. Porque a perna voltou para o lugar, mas foi por o resto de meses para continuar. Depois caiu em laço de adultério, depois a vida virou um bagaço. Porque você às vezes quer guerrear a guerra que os outros estão guerreando achando que é fácil. Cuidado a entrar em guerras que Deus não te mandou guerrear. Só entre se Deus te der ousadia para lutar as guerras que ele entregou nas suas mãos. Davi entrou na guerra que Deus entregou na sua mão. Receba ousadia para entender que Deus vai te colocar em lugares. Vai te colocar em situações. Porque ele já entregou nas suas mãos ousadia o suficiente para resolver. Amém. Glória a Deus. Ser ousado no Espírito, eu vou repetir para que ninguém se engane com essa mensagem.
Não é você dar lugar à carne, porque com a carne você peca, mas com o Espírito você resolve. Com o Espírito você soluciona. Com o Espírito você educa. Com o Espírito você... Jesus entrou no templo, fez de algumas cordas chicote, mas não pecou. Porque nem todo acesso de ira nos dá acesso ao pecado. Se é pelo Espírito, nós organizamos coisas. É por isso que eu te dou um conselho: nunca aceite alguém falar mal de líder. Porque se eu permitir alguém em pecado aqui em cima, por amor, vai ter gente dizendo: ó, o bispo diz que tem visão de Deus, diz que é homem de Deus, e permitindo gente em pecado no altar. É ou não é? Mas se eu expulsar, se eu botar em disciplina, o bispo prega amor, e agora tirou do... A gente sempre vai ser interpretado mal. Quer esteja fazendo bem, ou quer esteja fazendo bem. O bem que nos livra de problema, ou o bem que acolhe quem precisa do bem. Gente sempre vai ter opinião contrária contra a liderança, porque liderança é esse lugar que não agrada a todo mundo. Tome muito cuidado ao tecer comentários contra líderes, porque Jesus tomou atitudes drásticas que, se fosse nos nossos dias, você com certeza o crucificaria também. Quando nós lemos o evangelho, apenas o evangelho de João, você vai ver pelo menos 8 vezes dizendo: e tentaram jogar ele na ribanceira, e tentaram apedrejá-lo, e tentaram matá-lo, e Jesus saiu por entre a multidão e fugiu daquele lugar porque pensavam em maltratá-lo. Mateus, Marcos e Lucas falam de maneira poética, mas João fala a verdade. Ele falava a verdade e não era bem aceito. Tem coisa que vai ferir quem ouve, mas não é por pecado e nem porque alguém foi grosso, é porque mexeu naquilo que precisa mudar a vida de alguém. E ser ousado é isso. Às vezes a gente é confundido como grosso, a gente é confundido como sanguíneo. Eu nem sou, meu temperamento é outro. Mas tem gente que diz: bispo, do nada muda. Eu aprendi no espírito. Tem gente que merece meu sorriso e tem gente que merece minha cara bem fechada. E não é porque eu faço acepção de pessoas, é porque tem gente que, se você der um sorriso, passa do limite. Alguém entende? E você precisa ser ousado no espírito para entender que nem todo mundo merece seu sorriso. Porque se você sorrir demais, vai entrar na sala, da sala vai para o quarto, do quarto vai para o banheiro, vai olhar tudo e vai dar relatório a quem mandou para ir lá observar. Então tem gente que tem que ser recebido na porta: pai, seja bem-vindo. O que é que você quer? Pronto, Deus abençoe, depois a gente se fala, e fecha a porta. Nem deixa entrar. O nome disso se chama ousadia, com discernimento. Receba ousadia no espírito. Queridos, entender isso no reino espiritual é primordial. Porque quando você assume essa postura de alguém que é guerreiro, de alguém que é ousado, de alguém que é cheio do espírito, você vai ser visto como tal. A pergunta que não quer calar é: quando pensaram em alguém que soubesse tocar, alguém deu todas essas características de Davi, o que é que falam de você quando precisa de alguém para resolver problema? Você é aquele que resolve o problema ou diz: não chama isso aí não, que o problema vai piorar? Essa daí não traz não. Você é a que resolve ou é a que cria mais problema? Você é que é ousado no espírito ou você é aquele que é cheio de libertinagem mundana? A diferença está no resultado. A diferença está no fluir. Porque o que é de Deus traz paz. Amém? Agora eu preciso te dar uma vacina. Porque todas as vezes que você for essa pessoa que resolve, que soluciona, que sabe tocar, que é valente, que é animoso, que é de gentil presença, você vai ter praticamente uma placa no seu pescoço, imbatível. E vai ter um dia que você vai estar frágil, no seu quartinho, dizendo: eu ajudo todo mundo, agora eu estou aqui, ninguém me ajuda. Às vezes não acontece isso? Só que ninguém, irmãos, vai imaginar de você tanto tempo com a imagem de forte, passando por um momento de fraqueza. Então não julgue se as pessoas olharem para você só com o olhar de quem vence batalhas. Você vai precisar vencer algumas guerras com Deus, sozinho e sozinha. Então tem gente que não me vê como aquele cara que fica um dia triste.
Não, eu vou ligar para o bispo que ele deve estar triste. Não, toda vez que eu vejo o bispo, está alegre, está sorrindo. Meu Deus, bispo, o senhor não tem problema não? Tem gente que às vezes me pergunta, bispo, o senhor não tem problema não? Está na internet, está rindo. Está na igreja, está rindo. Conversando com as pessoas, eu vejo, o senhor chega nos ambientes sempre assim. Ai, ai. Mas de tanto as pessoas saberem que eu sei nadar, já não me buscam nas tempestades saber se eu estou afogando. Porque no imaginário das pessoas, eu sei nadar bem até no meio das tempestades. Então você vai precisar ser ousado para no meio do vento acalmar tempestades em Deus. E dizer para o mar, cala-te, dizer para o vento, aquieta-te, e vai haver bonança. Porque o Espírito que está em você é que acalma as tempestades. Amém? Porque senão, eu estou te dando essa vacina, porque senão tem gente que ajuda, depois desvia da igreja, quando o negócio aperta, ao invés de clamar por Deus, vai dizer, um dia eu fui da igreja, me usaram, fizeram e aconteceram, e hoje eu precisei, ninguém me ajudou. Você pintou a imagem. Se você não consegue ostentar essa imagem, então nem comece. Se não for de verdade, se não for pelo Espírito, nem entre. Na pandemia eu não recebi uma ligação de parente, de diácono, de igreja, de ninguém. E tu pensa que eu fui para um quartinho escuro? Meu Deus, que nada. Mulher, cuida das crianças aí que eu estou na guerra, estou na peleja. E chegava em casa, era com um sorriso, ainda levava as crianças para brincar, descia, jogava bola. E o povo sem entender nada, porque estava todo mundo trancado no condomínio. E eu saía com minhas crianças para brincar, porque no meio da guerra eu aprendi que Deus dá vitória. Eu não dependo de parente para estar bem não, irmão. Eu dependo de Deus, eu dependo de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eu não dependo dos outros, eu preciso e dependo de Deus. Agora, preciso de pessoas. Na ausência de pessoas, Deus é o suficiente. Você pode dizer isso? Deus é o suficiente. Porque a Bíblia diz que os maiores inimigos de um homem estão dentro da sua própria. Se não fosse isso na vida de José, foi vendido pelos próprios, sofreu na casa de Potifar. Mas foi na terra da humilhação que nasceu Manassés. Foi na terra da humilhação que nasceu Efraim. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer e superar. E o que significa Efraim? Deus me exaltou na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra que me afligiram. Então aprenda a ter ousadia no Espírito. Desenvolva isso na oração. Senhor, me enche de intrepidez. Senhor, me enche de ousadia. Deus, me enche de autoridade. Senhor, eu não quero ser aquilo que as pessoas definem em mim. Eu quero ser o que a tua palavra diz que eu sou. E a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que a alegria do Senhor é a minha força. E você vai se fortalecendo, se enrobustecendo no Senhor. Você vai avançando na fé, você vai vencendo muralhas em Deus. Assim o salmista disse: em Deus eu saltarei exércitos, em Deus eu saltarei muralhas. O Senhor me faz andar com as costas em lugares altos, porque mais alto do que os meus caminhos são os caminhos dele, e mais alto do que os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor. Receba ousadia no seu espírito para viver propósito. Amém? Diga comigo, Davi era ousado. E quando chegou no palácio, o que foi que aconteceu, gente? Não tem outra. Ele tocou e o espírito mal caía fora. E quando Saul veio com lança, ele não veio, ajudei tanto o infeliz, agora está querendo me matar. Não, ele estava lá tocando de novo. A segunda vez lançou a lança de novo para tentar matar. E a terceira vez. E aí mais uma vez plano para matar. E Davi sempre posicionado com ousadia. Sua ousadia vai te livrar de muitos problemas. Porque alguém esperava você passivo, você, no seu local de trabalho, aprenda a ser ousado no espírito. Não aceite proposta indecente. Bispo, porque o patrão pediu para eu mentir. Não negocie o inegociável. Deus só é advogado de quem luta as suas guerras, de quem pleiteia as suas causas, de quem está dentro do propósito certo. Seja ousado no espírito para se posicionar. Prefiro perder o emprego, porque esse tipo de conduta não é para mim, não é o que eu acredito. Não condeno quem quer fazer, mas eu não posso. E acredite que o Deus que permitiu você sair desse é o Deus que vai abrir uma porta de honra maior. Mas se você se vender, não tem garantia nenhuma.
sem galantia. Deus só garante aqueles que se sujeitam à sua palavra. Fique de pé comigo nesse momento. Ousadia no Espírito. Ousadia. Ousadia. Levante suas mãos para pedir neste momento isso ao Senhor. Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia, e onde te mandar, tu irás, onde te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Levante suas mãos comigo. Feche seus olhos com fé e comece a declarar para o Senhor: Pai, eu saio desse culto com as minhas pilhas recarregadas. Eu saio deste culto com um novo propósito, ser ousado no Espírito. Independente do meu temperamento, independente da educação ou do nível de instrução que recebi, eu quero o que os céus têm para mim. Quem quer o que o céu tem para você? Diga amém. Vai clamando agora então, me pedindo, vai. Diga para o Senhor: Pai, eu me posiciono, porque na minha vida e na minha casa o diabo não se anda mais. Eu me posiciono com ousadia. No meu trabalho, aonde eu chegar, não tem duas presenças, ou é a tua ou é do maligno. E quem vai imperar, quem vai chegar e definir é a tua presença na minha vida. Comece a clamar com força e com fé. Vai ter parente que vai te procurar nos momentos de luta, e você vai ter uma palavra e uma direção de Deus para dar. Você vai ter uma palavra para dar para alguém no trabalho. Vai ter sim, porque Deus é a tua fonte e a tua fonte não seca. Deus é a tua fonte e a tua fonte não cessa. Deus é a tua fonte e a sua fonte não se acaba. A tua fonte é ilimitada. Receba a ousadia do Senhor. Pai, aonde houverem mãos levantadas buscando agora, eu te peço sandália de preparação, espada do Espírito, que mandará cheia. Vultos vão ter que sair correndo, a luz que vai brilhar diante da tua filha. Espíritos de opressão vai bater retirada, porque a presença do Senhor na vida dele vai fazer a diferença. Eu posso ouvir alarido de oração? Posso. Eu posso ouvir alarido de clamor de crentes ousados. Ebria, Súria. Cada sonho que Deus te der é um posicionamento que Ele quer que você tenha. Então o diabo vai ter que ver Deus te dando revelações nas madrugadas. Ei, o que Deus te dá condição de ver, Ele também te dá ousadia para perceber. O que Deus te dá condições de entender, Ele está te dando autoridade para definir. Receba autoridade, espada de poder, divisa de fogo, patente de ousadia. Soldado valente, soldado de guerra, solta um grito da alma e diz para ele: eu creio. Canta bem lindo. Pode me usar, pode me usar para curar. Ei, pode me usar. Enquanto tu me usas, Deus, eu sei que tu trabalha em minha vida. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu sou teu Deus. Quanto eu fui paralisado de crescer, sabe por quê? Preocupado com o que as pessoas falam. Perdi muitas grandes oportunidades da minha vida. Eu tive algumas pessoas que passaram pela minha vida de muitas condições, diziam assim: passa uns dias lá na minha chácara. Aí eu não ia.
Porque o povo ia falar mal, dizer que eu estava gastando dinheiro da igreja. Tiveram um amigo que disse assim, bora passear de lancha. Eu disse, meu Deus, eu vou passear de lancha, o povo no outro dia vai estar esculhambando, dizendo que eu estou... Deixa eu lhe dizer, quem conhece você, sabe que você é honesto, sincero, de verdade. E não precisa de sua explicação. Conhece seu caráter. Quem não te conhece e não te suporta, mesmo que você explique um dossiê, não vai acreditar, porque não te suporta, escolheu detestar você. Quem está aqui? Então pare de viver em torno do que as pessoas vão achar. Levante sua cabeça, receba ousadia e vai na direção do Espírito. Eu não estou falando de contrariar a lei natural das coisas. Não dê mau testemunho, não faça nada para pirraçar ninguém. Eu estou falando no Espírito. Não deturpe minha mensagem. Porque no Espírito... gente, agora cadê quem tem lancha me convide. Porque agora vai eu, vai minha mulher, vai meus filhos, e se deixar ainda vai minha sogra junto. Para dar um chibum, não é? Não, mas eu me impedi de crescer em muitas áreas da minha vida. Por quê? Porque receio, por causa de medo. Ei, eu quero, como ministro de Deus e como venci meus medos, ministrar sua vida e declarar, você vai crescer independente do que as pessoas vão dizer. Quem vai te justificar é Deus, quem vai te honrar é Deus, quem vai te respaldar é Deus. Vá. Não se preocupe com o que eles vão falar, não. O seu advogado está dizendo, eu vou pleitear a sua causa. Amém? Ore, busque, desça. Se posicione, ande mesmo com você. Bispo, eu queria tanto ser elegante, mas a pessoa diz que eu sou metida. Você não tente provar nada para as pessoas. Quem te conhece sabe que você é humilde. Mas você vai precisar postura de alguns lugares para crescer profissionalmente, Haja como se fosse, minha amada. Sim. Use seu batom, seu rímel, como é que é o nome do negócio ali? Delineador e etc. Use seus negócios. Você, varão, vá fazer sua unha. Ande mais elegante. Postura. Imposte a voz. Sim, querido, pode falar. Não tem problema, não é pecado nem errado. As pessoas precisam ver sim sua evolução, sua melhora, seu crescimento. Davi foi parar no palácio porque era de sisudo em palavras, era de gentil presença. Está na hora de você aperfeiçoar o que Deus já te deu. Receba ousadia para evoluir. Amém? Aleluia. E na hora de dirigir, postura. Na hora que descer do carro,